Ao longo da história, vários comandantes Yonkous apareceram em One Piece, tendo uma força avassaladora e um poder incrível. Porém, o comandante que mais chama atenção é Ben Beckman, um homem com poder gigantesco, o comandante Yonkou mais forte de One Piece. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e Ben Beckman é um dos personagens mais misteriosos e poderosos de toda a história de One Piece. E nesse vídeo vamos descobrir tudo sobre ele, sobre o comandante Yonkou mais forte de One Piece. Então eu peço que, se você gostar do vídeo, para você deixar o seu like, porque desse jeito você me mostra que gosta de vídeos assim e eu trago mais aqui no canal para você. Mas com isso então, vamos agora para Ben Beckman, o comandante Yonkou mais forte da história. Ao longo de One Piece, muitos personagens extremamente interessantes e poderosos apareceram na história, porém por não serem personagens principais, eles acabam aparecendo pouco, e esse é o caso de Ben Beckman. Ben Beckman é o vice-capitão dos Piratas do Ruivo. Em outras palavras, ele é o número 2 da tripulação do Shanks, sendo seu braço direito. Ele é um homem alto com 2,6 metros de altura, e sua primeira aparição foi ainda no capítulo 1 de One Piece, há 12 anos atrás, na linha cronológica da história. Nesta época, seu cabelo era longo e escuro, porém atualmente seu cabelo está mais grisalho, um pouco menor e com um penteado para trás. Ele também tem uma grande cicatriz em forma de X no lado esquerdo de seu rosto, e ele nunca é visto sem o seu rifle por perto ou um cigarro na boca. No guia oficial de One Piece, Ben Beckman é descrito como um homem calmo e controlado, que serve como braço direito do Shanks, o capitão dos Piratas do Ruivo. Ele também parece ser uma pessoa perspicaz que possui uma inteligência excepcional. Portanto, Ben Beckman é o cérebro dos Piratas do Ruivo e provavelmente atua como um orientador para as ações de sua tripulação, encarregado de criar estratégias e em assuntos práticos. Na verdade, no volume 8 do SBS de One Piece, o Oda nos revela que Ben Beckman é o personagem com o maior QI do East Blue, colocando ele acima de pessoas muito inteligentes como a Nami, o Kuro dos Piratas do Gato Preto e até mesmo do próprio Monkey D. Dragon, que também foi apresentado nessa saga. O que nos faz pensar quão inteligente Ben Beckman realmente é. Por causa disso, é uma grande possibilidade de que ele mostre o lado de um estrategista. Uma de suas previsões interessantes acontece na novel do Ace, onde um pouco mais do início da aventura do Ace como pirata é revelado, nos mostrando como ele comeu sua fruta das chamas e como ele montou sua primeira tripulação pirata. E nessa novel, Ben Beckman menciona que Ace não serve para ser um pirata, ele se encaixaria melhor como um revolucionário, e que esta sua escolha acabará custando sua vida no futuro. O que realmente aconteceu. Ace perdeu sua vida pouco tempo depois disso, e Ben Beckman já havia previsto muito antes, mostrando quão afiado é a sua atenção aos detalhes, uma habilidade incrivelmente útil tanto no campo de batalha quanto nos bastidores. Porém, isto ainda não está nem perto da real habilidade de Beckman. Ele é um monstro muito maior do que todos nós imaginamos. No capítulo 1, vemos Beckman em ação pela primeira vez. Após Luffy ter sido capturado por Higuma e os Piratas da Montanha, Ben Beckman disse a seu capitão para deixá-los com ele, dizendo que apenas ele já seria o suficiente. Ele então apagou um cigarro na testa de um inimigo e derrotou o resto batendo neles com seu rifle muito facilmente. Ele nem sequer chegou a atirar, apenas usou seu rifle para bater neles. E no fim, ele então apontou a arma para Higuma e disse que para ele lutar contra eles, precisariam ter conseguido pelo menos um navio de guerra.
o que nos mostra que a tripulação do Shanks é diferente da maioria das outras que conhecemos. Geralmente uma tripulação é poderosa pelo seu grande número de integrantes. Kaido criou seu bando focando em poderes de feras, mas seus soldados mais poderosos ainda assim não eram tão fortes assim. Sua força estava em seu número. Big Mom também surpreende pela variedade de poderes, possuindo todos os tipos de raças e poderes de Akuma no Mi. Shiki, o Leão Dourado, fez o seu nome ao juntar uma frota gigantesca, mas os Piratas do Ruivo são completamente diferentes. Sua tripulação é apenas aqueles que já conhecemos do seu bando principal. Os Piratas do Ruivo até possuem uma frota, mas são piratas fracos, que o Shanks apenas aceitou que eles navegassem com sua bandeira para que eles ficassem protegidos, já que nenhum pirata com o mínimo de consciência iria querer atacar um pirata que é aliado do Shanks. Ou seja, a tripulação do Shanks realmente é diferenciada, mostrando que apenas aqueles poucos indivíduos já são o bastante, e uma força que rivaliza com uma frota enorme. O típico qualidade ao invés de quantidade. No capítulo 957, enquanto era apresentado a recompensa de Shanks, é mencionado um pouco sobre a sua tripulação. Foi dito que seus executivos como Ben Beckman, Luke Roo e Usopp são todos mundialmente famosos mesmo antes de entrarem para o bando, e que todos eles possuem recompensas extremamente altas, sendo os Piratas do Ruivo uma tripulação muito equilibrada, sendo descrito como uma fortaleza pirata impenetrável. Tudo isso apenas nos confirma que cada um dos membros dos Piratas do Ruivo possui um poder gigantesco. No databook Vivrecard de Ben Beckman é revelado que ele é incrivelmente poderoso em termos de combate físico, sendo mencionado que ele é comparável ao Shanks em força, e isso por si só já nos diz muita coisa. Geralmente um comandante Yonkou é bem mais fraco que o seu capitão, como vemos por exemplo com o King, que é muito mais fraco que o Kaido. Katakuri, que também está bem abaixo da sua mãe Big Mom, Shiryu, que é bem inferior à Barba Negra, ou até mesmo Marco, que apesar de ser muito poderoso, ele não estava comparável à Barba Branca. Porém, ainda há algumas exceções para isso, como por exemplo Luffy e Zoro, que possuem um nível de poder muito próximo ao longo da história. Também vemos o mesmo acontecendo com o Roger e o Rayleigh, e claro, também com Shanks e Ben Beckman. Ben Beckman ser comparável em poder ao Shanks nos diz que ele está no nível Yonkou de força, o que faz muito sentido, já que foi revelado que quem arrancou o braço do Kid foi o próprio Beckman, e ele ainda disse que da próxima vez Kid perderia muito mais do que apenas um braço, o que mostra que foi uma vitória fácil para Beckman. Kid não representa nenhuma ameaça para ele, apesar do Supernova sempre estar em batalhas contra piratas poderosos. Durante o time skip, Kid invadiu Toto Land e feriu um dos comandantes doces da Big Mom. Depois disso, ele roubou um poneglyph dela e mais tarde ainda ele afundou 2 navios dela sem se preocupar com o que ela faria. Logo após isso, em Wano, Kid junto com Law ainda derrotaram Big Mom, que teve uma certa dificuldade contra o pirata, mas apesar disso, Beckman arrancou seu braço e ainda garantiu que seria pior da próxima vez. Vimos também Shanks derrotando completamente o Kid e o Killer juntos com um único golpe, mostrando um haki monstruoso. E se Beckman está no mesmo patamar de força que o Shanks, o seu haki também com certeza está em um nível insano. No livreto especial do filme Red de One Piece, que é completamente canônico, foi revelado um pouco mais dos poderes de Ben Beckman. Ele é um usuário extremamente habilidoso do haki do armamento. No filme Red, vemos ele até mesmo parando um disparo com apenas suas mãos revestidas com o haki, e ele não pareceu ter qualquer dificuldade para isso, mostrando que o seu haki é extremamente resistente. Outra de suas habilidades reveladas foi a capacidade de imbuir os seus disparos com seu rifle
com o Haki do armamento, o que com certeza os deixa ainda mais fatais. Durante Marineford, quando os piratas do Ruivo chegaram até o quartel-general da Marinha para parar a batalha, Ben Beckman finalmente conseguiu se aproximar de Kizaru sem que o almirante percebesse, e então apontou a arma em sua direção, dizendo para Kizaru parar o ataque e não mover um único músculo. Ao ver a arma apontada em sua direção, a reação do Kizaru foi instantaneamente levantar suas mãos e se render, reconhecendo que aquele era o imediato dos piratas do Ruivo, Ben Beckman. Quando vimos isso pela primeira vez, esta reação do Kizaru não fez o menor sentido, até porque já vimos que disparos de armas poderiam facilmente atravessar o seu corpo por ele ser um usuário de Logia. Mas agora sabemos que Kizaru reagiu com medo porque os disparos de Ben Beckman são revestidos com Haki, o que com certeza causaria danos nele. Mas ainda resta outra dúvida: Kizaru pode se mover na velocidade da luz, e mesmo que este poder tenha limitações, não seria difícil para ele desviar de um disparo com este poder. Então talvez a habilidade de Beckman vá além de apenas revestir as balas. Beckman também provavelmente pode impulsioná-las com seu Haki, as deixando muito mais rápidas quando disparadas, com nem mesmo Kizaru sendo capaz de esquivar. Ben Beckman também pode revestir suas balas com o Haki do armamento avançado, que tem uma característica muito interessante: ele ataca de dentro para fora, fazendo os disparos de Beckman explodirem o alvo em que acertar. Talvez este foi o ataque que destruiu o braço do Kid. Outro detalhe que podemos perceber é que Ben Beckman conseguiu se aproximar do almirante Kizaru sem que ele percebesse. Algo estranho considerando que os almirantes possuem Haki de observação bem aprimorado. Descobrimos que Shanks é conhecido como o assassino do Haki de observação, porque ele consegue impedir que seus oponentes vejam o futuro ativando seu Haki de observação, e é muito provável que Ben Beckman tenha esta mesma habilidade, se aproximando de Kizaru ao mesmo tempo em que impedia ele de ativar o seu Haki de observação, pegando o almirante de surpresa. E claro, Beckman com certeza também possui o lendário Haki do Rei. Todo personagem com uma força muito alta em One Piece possui esse Haki. Todos os Yonkous da antiga era possuíam, e Ben Beckman, sendo equiparável ao Shanks, com certeza também possui. Haki do Rei é um dos maiores poderes de One Piece. Recentemente vimos o Haki do Rei de Joy Boy sendo liberado e ele simplesmente desintegrou os Gorosei que estavam mais próximos e nocauteou milhares de marinheiros e até mesmo vice-almirantes. Com isto é praticamente impossível Beckman não ter esse poder. Pelo seu Vibrecard, foi revelado que a existência de Beckman é temida até mesmo pelos poderosos guerreiros do Novo Mundo, e que em termos de personalidade, Shanks pode ser comparável ao Sol, sendo alegre e disposto a festejar. Enquanto Beckman seria a Lua, um homem quieto e digno que serve como âncora para a tripulação do Ruivo. Shanks e Ben Beckman são os opostos que mantêm a tripulação em equilíbrio. Seus poderes são semelhantes, mas cada um o utiliza em uma área. Enquanto Shanks é a luz de seu bando, agindo e dando as ordens, Beckman se contenta em ser a sombra, agindo por trás sem receber o crédito. Um não existe sem o outro. Não existe sombra se não existir luz, assim como é impossível existir a luz sem que crie a sombra. É por causa desta sua inteligência e incrível força, tendo um Haki tão forte quanto o do Shanks, que Ben Beckman é o comandante Yonkou mais forte de One Piece.